O Realidade em Pauta já está de volta e hoje a gente fala sobre alguns distúrbios do sono. Roncar e ter falta de ar enquanto dorme não é normal. Esses sintomas, acompanhados de sonolência excessiva durante o dia, podem indicar uma doença já conhecida por muitos homens. É a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Se por um lado as mulheres sofrem bastante com a insônia, os homens têm maior tendência em roncar. Ao menos foi o que também identificou o estudo dos pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália. Toda essa barulheira durante a noite é sinal clássico de um problema conhecido como apneia obstrutiva do sono. É um estreitamento anormal, tá, da nossa garganta. Quando esse estreitamento ocorre, o ar começa a entrar com muita velocidade. A partir daí, o ar começa a fazer um turbilhonamento, um barulho dessa própria agitação do ar e também das paredes, que elas começam a vibrar. Isso é o ronco. Quando o ar começa, a garganta começa a fechar ainda mais, você tem o aparecimento de alguns distúrbios respiratórios, que é o HERA, que é a hipopneia e a apneia. Então, às vezes, se eu tiro um cochilo, né? Vamos dizer que eu sento aqui e tal, então eu tiro um cochilo, eu ronco. Vilmar convive com a apneia há mais de 10 anos. No início, ele sentiu como se dormisse a noite toda, mas os sintomas da doença apareciam assim que ele acordava. Eu sentia aquele cansaço, né? Mas era um cansaço que eu percebia logo de manhã, antes do almoço. Não era uma coisa que só depois do almoço, que geralmente, né? Depois do almoço, então, era pior. Era uma coisa, assim, muito desgastante. A apneia só pode ser diagnosticada através de um exame conhecido como polissonografia. O paciente dorme em uma clínica especializada nesse tipo de exame e durante o sono aparelhos registram tudo o que acontece com o organismo. Uma vez diagnosticada a apneia do sono, o tratamento vai depender da gravidade do problema. Em muitos casos, os médicos recomendam esse aparelho aí, conhecido como CPAP. O CPAP, ele é um gerador de fluxo de ar, um gerador contínuo. Só que ele vai gerar esse fluxo de ar para quê? Para manter a minha garganta aberta. Vilmar usa esse aparelho desde 2007. No início incomodou um pouco na hora de dormir, mas depois acostumou e agora não vive sem. Na época, eu comprei o que tinha, o top de linha, vamos dizer assim, exatamente para ter um pouco mais de conforto e tranquilidade, né? Mas eu acostumei rápido a dormir de lado, de frente, parei de dormir de bruços, até por conta da máscara, né? E foi rápido. Eu levo ela para todo lugar, viajo, enfim, não tem. Né? É prático, tem uma bolsinha, né? Toda acolchoada, preparada, você leva para todo lugar. A garganta, quando nós estamos numa apneia, tá? Ela, ao invés de ficar assim, abrir e fechar, como normalmente nós fazemos durante o dia, ela começa a fechar, 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 e ela pode fechar. Quando esse ar entra, ele pega essa primeira parte da garganta, que vai do nariz até a garganta, que nós chamamos de faringe. Tá? Tecnicamente, o nome da garganta é faringe. Então, ele vai entrar, basicamente a faringe ou a garganta é feita de músculos, então ele vai separar, vai afastar a garganta. Infelizmente, a apneia ainda não tem cura, mas como a gente viu, existe tratamento que ajuda a diminuir todo aquele cansaço do dia seguinte. E aí, melhorando o cansaço, melhora a atenção, a disposição e até o humor. Hoje o meu ronco é melhor do que o anterior. Agora, doutor Sandro, eu fiquei um pouco incomodado imaginando que talvez não haja solução para quem sofre da apneia, é isso mesmo? Não, existe solução além do aparelho, do CPAP. O CPAP, que é esse aparelho que a gente viu agora, é um aparelho que ele, com certeza, ele vai eliminar o ronco, porque ele joga uma pressão positiva e você não precisa fazer aquele esforço para inspirar. Só que, sim, é incômodo você
muitas vezes ter que depender de um aparelho, porque ele, enquanto você está usando ele, ele está funcionando. Se você um dia esquecer dele, você vai roncar e você vai ter apneia. Então ele resolve naquele momento. Paliativo, mas ele não vai te deixar, não vai resolver o teu problema em definitivo. A cirurgia do ronco existe, tá? No caso do adulto, no caso da criança é mais simples, que a adenoide é uma cirurgia mais simples. Mas no adulto, primeiro é importante identificar o que está acontecendo, aonde está havendo essa obstrução, porque a passagem do ar pode estar sendo estreitada no nível, por exemplo, da campainha, né, a úvula, né, que o pessoal, a gente conhece como campainha, ou no nível das amígdalas, ou mais para a base da língua, conforme a língua vai descendo para ir para o faringe. E em cada situação você tem, às vezes, soluções cirúrgicas também para isso. Lógico que não são cirurgias assim tão pequenas, são cirurgias de médio porte, vamos dizer assim, mas também que trazem um alívio, quando bem indicadas, um alívio constante, né, para sempre. Então, quer dizer, você não depende só do CPAP. O CPAP é uma saída, que é o aparelho, mas existem cirurgias também que podem melhorar o ronco, e eu tenho pacientes meus, inclusive, que são muito gratos, porque pararam de roncar ou respiram com uma facilidade muito maior do que era anteriormente. Esse tipo de problema respiratório para a hora de dormir pode estar ligado também a outros aspectos da vida, quem sabe o sobrepeso, a inatividade física, esse tipo de coisa pode exercer alguma influência? Muito, muito. Inclusive, assim, até a gente vê uma prevalência maior nos homens, que geralmente os homens, além de ter, às vezes está acima do peso, lógico que as mulheres também podem estar, mas os homens têm uma musculatura também mais robusta, isso faz com que a passagem do ar seja mais estreita. Então, quer dizer, se a pessoa começa a fazer atividade física, primeiro ela vai perder peso, por regra, né? E também o sono dela vai ser mais tranquilo, porque, principalmente naquela mocinha que tinha insônia, que comentou agora há pouco, e que ela não conseguia dormir porque talvez os músculos não tivessem sido forçados durante o dia, e isso faz com que você tenha menos sono à noite. Se você, por exemplo, fizer um esforço físico muito grande durante o dia, à noite provavelmente você vai dormir melhor. E a inatividade física, sim, é um problema que tem que ser tratado, assim como a alimentação, o estresse, tudo. A gente tenta tratar o indivíduo como um todo, né? Mas não é fácil hoje em dia. A gente sabe que as pessoas estão sendo cada vez mais exigidas, né? Então, até na cama, quando era um momento que as pessoas iam para descansar, elas estão lá na tela do celular e tal, e aquilo ali atrapalha muito o sono, né? É verdade. Doutor Sandro, você trouxe para a gente aqui, está em cima da nossa mesa aqui no cenário, algumas peças que representam o sistema respiratório. E tem uma pecinha ali que você já até mostrou para a gente ali, está separada daquela peça maior, que é o famoso septo nasal. Muitas das cirurgias são feitas, e a gente chama de a cirurgia de desvio de septo, que é para quê? Para facilitar a respiração de maneira constante daí. Sim. Tem pessoas que roncam por motivos até simples, como uma obstrução nasal. O problema dela pode ser só o nariz entupido. E isso faz com que ela ronque e, às vezes, até apresente apneia. Então, o septo nasal, que é a divisão entre um lado e o outro de cada narina, ele, às vezes, pode ter uma tortuosidade e faz com que o ar passe com mais dificuldade por um lado ou por outro. E a rinite alérgica também faz com que o ar passe com mais dificuldade pelo nariz. Então, muitas vezes, quando você já tentou tratamentos e isso não resolveu, o tratamento cirúrgico de correção do septo e diminuição desse tecido que foi inchado por causa da rinite alérgica vai fazer com que a pessoa respire melhor pelo nariz e que ela ronque menos também. Uma consulta com um otorrinolaringologista vai dizer qual é esse problema? Num caso como esse, que talvez seja mais simples, uma pessoa que está sempre com o nariz entupido, está sempre dependendo daqueles liquidozinhos para tentar desobstruir o nariz. Uma consulta vai dizer, olha, o seu problema é uma coisa simples de resolver. Sim, muitas vezes a gente faz um exame que a gente costuma, pelo menos lá na nossa clínica, fazer já na consulta, que é a nasofibroscopia. É uma fibrazinha óptica, uma câmerazinha que vai enxergar dentro do nariz e saber o que está acontecendo ali por dentro. O nariz, como vocês podem ver aqui, ele não é tão pequeno quanto a gente imagina. A gente enxerga só o ápice de uma pirâmide, mas é uma pirâmide que é bem maior lá para trás, e com essa fibra óptica a gente consegue enxergar se há desvios grandes ou não, inclusive aonde está acontecendo a obstrução que provoca o ronco, né, você consegue ver com esse exame também.
Outro exame citado ali foi a polissonografia. Esse exame é bastante importante para saber o quanto a pessoa está conseguindo respirar ou não durante a noite, o quanto ela está se agitando durante a noite, o quanto aquilo varia a pressão dela arterial, variações inclusive de eletroencefalograma, várias variações que podem acontecer durante o sono, e você condensa toda aquela informação para dizer o quanto aquela apneia está sendo realmente séria, o quanto aquilo precisa ser resolvido com mais urgência ou não, né? Sim. Olha, doutor Sandro, eu quero agradecer muito pela sua colaboração em ter vindo aqui ao Realidade em Pauta, ajudar a gente, ajudar o nosso telespectador a entender e quem sabe alguém esteja acompanhando aqui a gente e através disso vai buscar uma orientação médica, profissional, para, se Deus quiser, resolver o problema que tem do sono. Sim, sim, e evitar muitos divórcios também, né? Diga-se de passagem. Porque é incômodo. Com certeza. Muito obrigado, Sandro, mais uma vez. A você de casa também, muito obrigado. Realidade em Pauta vai ficando por aqui. Aproveito para convidar você para acessar o nosso site, novotempo.com/Realidade em Pauta, porque lá você tem acesso ao programa de hoje aqui com o Dr. Sandro e também a todos os outros programas, as outras reportagens já produzidas pela nossa equipe. A você, uma ótima noite e até o nosso próximo programa.